Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez somos chamados a debater um assunto da maior importância e que suscita o maior interesse aos portugueses, a legislação laboral. Com efeito, trata-se de um tema com reflexos na vida de todos. A legislação laboral é relevante para os que pensam e planeiam os seus investimentos e enquadra as obrigações e direitos dos que criam emprego e dos trabalhadores que neles exercem o seu labor e saber. Trata-se, portanto, de uma legislação transversal à atividade do país, determinante para investidores nacionais e estrangeiros acreditarem que Portugal vale a pena. Para o Partido Social Democrata, Portugal vale a pena. É por isso que, com humildade democrática, mas com sentido de Estado e de serviço aos portugueses, o PSD assumiu, no passado recente, o trabalho de resgatar o país. Fiéis aos princípios da concertação social, sempre discutimos as necessárias alterações à legislação laboral com os parceiros sociais que, no terreno, teriam de os aplicar. E fiéis aos compromissos internacionais assumidos com a Troika, pelos socialistas, recorde-se, também cumprimos. A duras penas o fizemos. Até os socialistas nos criticaram por fazermos o que antes tinham negociado. Foram feitas alterações à legislação laboral, mas com um enorme respeito pela concertação social, onde os parceiros sociais, numa altura tão difícil para o nosso país, tiveram a capacidade de obter compromissos equilibrados para os trabalhadores e para os empregadores, assegurando desse modo o necessário clima de paz e coesão social. Hoje, graças às reformas levadas a cabo e a uma conjuntura internacional excepcional, a economia continua a recuperar e, com ela, o emprego. Lamentavelmente, o atual governo não está a saber aproveitar a conjuntura favorável para preparar o futuro. Mas, além de tolher o desenvolvimento das empresas com falta de profissionais qualificados, antes deixa pairar a ameaça de uma revisão laboral que mal se percebe, senão pelo facto de o governo tudo sacrificar para se manter no poder e de estar refém de partidos com uma visão passadista que só sabem protestar, reivindicar e que ignoram a virtualidade da concertação social. É bem ilustrativo que, com esta forma de proceder, o PCP não quer discutir e consensualizar soluções. Antes quer a rua, antes quer revoluções. A paz social pode estar em risco quando alguns partidos decidem alterar o quadro normativo do trabalho, sem respeito pela concertação social e pelo tripartismo representado nesse órgão, e quando o governo não assume, como devia, o papel de árbitro social. Aqui lembramos que o PSD sempre, mas sempre, valorizou a concertação social como espaço de discussão e concertação e construção de compromissos necessários à preservação da paz social, ao desenvolvimento e à promoção da justiça e da equidade. Tudo podemos e devemos discutir, com seriedade, ponderação e justiça. Mas um bom resultado para o país não passa por uma decisão unilateral de alguns partidos do governo ou por manifestações na rua. Implica mobilizar os parceiros sociais e conquistá-los para uma solução boa para todos e logo para o país. A voragem dos dias ensina-nos que temos que ser rápidos, mas com ponderação e acerto. Temos que privilegiar a estabilidade das regras que enquadram o trabalho, embora as tenhamos que ir ajustando para melhor dar resposta aos desafios de hoje e do futuro. O futuro que é a economia digital e global. A história merece-nos respeito e com ela devemos aprender, mas
Não é com ideias e regras da primeira revolução industrial que vamos enfrentar o futuro. O futuro com trabalhadores e empregadores devidamente qualificados e capazes de responder aos constantes desafios que a evolução científica e tecnológica coloca à economia. Temos que adaptar os currícula das escolas e os perfis e conteúdos de formação das entidades formadoras, públicas e privadas, às novas realidades e aproveitar as verbas comunitárias. Temos de tornar acessíveis os princípios da digitalização e da robótica e preparar os nossos recursos humanos para responder a estes desafios. Temos os melhores trabalhadores e os melhores jovens, mas temos que os preparar para a nova realidade, pois só assim podem sentir-se integrados económica e socialmente. A palavra de ordem é capitalizar. É uma boa notícia que as verbas a utilizar para a formação profissional sejam efetivamente utilizadas no sentido da capitalização de novas competências. Temos que privilegiar estas qualificações tão necessárias para enfrentar os novos desafios da digitalização e da robótica. Senhoras e senhores deputados, não é possível concordar com revisões profundas da legislação laboral, como querem o PCP e o Bloco de Esquerda, e que contrariam, aliás, pelo que se diz e pelo que se ouve, a posição do PS. Será que o Governo já percebeu que a estabilidade laboral e as reformas feitas são, no geral, um bom alicerce para o crescimento económico e o emprego? Ou será que vai claudicar e colocar as suas próprias opções na gaveta para ceder às pressões dos seus amigos do poder? Afinal, o que quer o PS e o Governo? Concordam ou não concordam com as profundas alterações à legislação laboral que os partidos, seus apoiantes, reclamam? Querem acabar com a caducidade das convenções coletivas e congelar o diálogo social? Querem acabar com a mobilidade e a adaptabilidade dos horários de trabalho? Querem ignorar a importância do diálogo tripartido em sede de concertação social? Estão dispostos a sacrificar a estabilidade, o crescimento, o emprego, à facilidade e ao populismo fácil? O PSD está disponível para contribuir para a discussão das alterações à legislação laboral, desejando e aceitando que em sede de concertação social sejam construídos os consensos e compromissos necessários entre as partes envolvidas. Senhoras deputadas, senhores deputados, nesse sentido passo a citar: o capital e o trabalho não têm que ser necessariamente inimigos entre si. Os seus intérpretes antes devem procurar concertar posições que permitam uma convivência saudável, onde as divergências sejam canalizadas na busca de soluções de compromisso pela via do diálogo social. Este deve ser o caminho do futuro, porque aqui radica o princípio do tripartismo, argumento essencial à existência da OIT e ao espírito da negociação e da concertação das posições negociadas com moderação, que sirvam o país, em vez de servirem meros interesses ideológicos, partidários, pessoais ou de circunstâncias. A concertação social, o que é da concertação social? Acabei de citar um excerto do comunicado da União Geral de Trabalhadores de 21 de fevereiro de 2018. O PSD defende uma discussão sem sobressaltos, sem atropelos, com reflexão, estudo e transmitindo aos agentes económicos que prezamos o diálogo, a concertação, a estabilidade evolutiva e a preparação de um país melhor, mais justo, próspero
e capaz de distribuir a riqueza com equidade. Para isso, contem connosco, disse.